aprovada a minha tese de ontem. Aliás, belíssima expressão do repórter Rodrigo Viga, né? Uma versão natimorta, né? Esse depoimento do porteiro. Então eu queria convidar aí o público a assistir o vídeo viral do Morning, né? Publicado no YouTube, no canal aqui do nosso programa. O título é o seguinte: treta citada em reportagem sobre Marielle, Bolsonaro dispara contra a Globo, patifes, canalhas. E qual que foi a síntese do meu comentário anterior sobre esse tema? Nós vivemos na era da pós-verdade, em que a emoção supera a razão na análise do fato. Então, ao tratar com protagonismo um depoimento flagrantemente mentiroso sobre o presidente, para o qual havia um álibi incontestável, o jornalismo da Rede Globo, ele criou uma conexão, uma associação subliminar e emocional entre o assassinato de Marielle Franco e Jair Bolsonaro. Portanto, o único resultado possível dessa matéria é promover a desconfiança, nesse caso muito injusta, em relação ao caráter e à conduta do presidente. O professor Augusto Nunes, que já foi chefe das maiores redações do Brasil, fez a mesmíssima crítica ontem nos Os Pingos nos Is. Existe uma hierarquia óbvia, uma hierarquia natural entre as informações daquela notícia. O fato principal era a mentira flagrante do porteiro, identificada pela própria reportagem. Só que a redação da matéria, né, de forma capciosa, subordinou essa informação a meras orações adversativas. Mas o registro da Câmara aponta que Bolsonaro estava em Brasília. Ou seja, o jornalista ele levanta a suspeita para depois enfiar um mas, né? O jornalista planta a dúvida para depois meter um contudo, porém, todavia e o raio que o parta. Então é o seguinte, a Rede Globo errou feio e possivelmente de má fé. As orações principais deviam ser sobre a mentira, a contradição, a tentativa evidente de incriminar o presidente da República. Da forma que foi feita, a matéria do Jornal Nacional desinforma muito mais do que informa. E percebam que agora, né, diante da reação do presidente, diante da reação da opinião pública, as manchetes elas estão retornando, né, à sua normalidade lógica. Eu separei uma aqui para o ouvinte da PAN. Abre aspas. Ministério Público do Rio diz que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro em depoimento. Agora sim a gente tem jornalismo de verdade. Agora sim a informação está sendo veiculada da forma correta. Existe sim uma forma correta de se reportar o fato. Você dá protagonismo à verdade. Então, nesse caso, o álibi e a inocência do presidente, e não a mentira, que é a tentativa de incriminá-lo. O que houve no caso da Globo foi uma inversão, né, desses valores. E nós, assim, o público, e eu digo nós porque eu tenho acesso às mesmas informações que a nossa audiência, a gente não pode parar de criticar os excessos da imprensa. Dá resultado e obriga essa elite intelectual a se submeter à verdade, algo que muita gente da mídia detesta. Vamos lá, o Fefito quer falar também, eu tenho uma colocação, posso fazer antes, claro, Fefito? Eu vejo de uma forma um pouco distinta disso. Eu acho que o papel da imprensa é jogar luz num fato. O caso em questão é a morte de uma agente pública, a vereadora Marielle Franco. A Globo, no meu entender, a gente tem alguns pontos aí que podemos colocar. O Viga, para ficar um pouco iniciando aqui a minha fala em torno do que o Viga trouxe, que é o ponto da nossa conversa com ele lá no Rio de Janeiro, é assim: Witzel conspirou contra o presidente Jair Bolsonaro, que ele mesmo afirmou já saber da notícia no dia 9 do mês corrente, do mês de outubro. Ele mentiu, conspirou, o porteiro mentiu. Por que o porteiro mentiria? Colocado e classificado como o presidente, mesmo o presidente Bolsonaro falou, um homem ali, foi lá, um homem simples, humilde, pode ter assinado algo sem ler, pode ter feito alguma declaração ali sem pressionado, enfim, foi induzido. Então, pode ter sido induzido. Quem induziu? Por que induziu? Por que faria isso? O registro, né, Edgar? Ainda mais sabendo que estaria mexendo com gente influente. E Bolsonaro, políticos que se formou no Rio de Janeiro. Foi um equívoco do porteiro? Gente, me parece, foi um engano do porteiro, me parece pouco razoável essa afirmação, um engano do porteiro, como aventa a possibilidade a procuradora do Ministério Público, que ontem deu entrevista coletiva. Tem dois pontos aí. A planilha foram dois depoimentos, tá? Sim. Ele ratificou essa posição em dois depoimentos. O Sim. que me intrigava muito era a demora
da questão aqui envolvendo o Ministério Público do Rio de Janeiro, periciar a veracidade desse material. Pois a observação que o Bolsonaro mostrou ontem. Sim. E aí, só para concluir, quando eu falei com essa fonte agora há pouco, ele me disse o seguinte: Rodrigo, nós temos também o factual aqui dentro da Procuradoria, dentro do Ministério Público. Diante da divulgação do fato, a gente teve que acelerar, do fato é a notícia, né? A gente teve de acelerar a perícia, mas desde o início a gente sabia que não era verossímil, que não era a voz do presidente da República, Jair Bolsonaro. Sim, sim. É um pouco do perfil de uma das procuradoras, o Fefito vai trazer pra gente daqui a pouco, mas eu queria seguir aqui. Primeiro, essa planilha manual, essa anotação com o nome do Elcio, com a placa do carro, com o horário de entrada, com o número da casa 58, é um equívoco isso? Ao longo, quando você está escrevendo, você presta atenção no que você está fazendo. É um equívoco essa planilha? O que vale mais, a planilha ou um áudio? Outra questão. E bom lembrar, segundo, é bom lembrar que a planilha é feita antes do assassinato. Né? Isso, bem então, lembrado, Vini. Não teria por que ele mentir nesse sentido. Antes do fato consumado. Bem lembrado, Vini. Segundo, existiria ali um segundo áudio, né? No qual o porteiro teria alertado o interlocutor da casa 58, segundo o porteiro, de que o carro teria desviado e teria ido para outro lugar, né? E segundo ainda o porteiro, o interlocutor teria dito: eu sei para onde ele vai. Eu sei para onde esse carro está se dirigindo. Eu entendo aqui, para entrar, a gente eu acho deselegante falar de citar companheiro, colega de profissão, outro veículo. Eu acho é uma questão pessoal, aí é de cada um. Eu acho que a emissora, no caso aí, aqui em questão, a TV Globo, ela relatou o que viu na planilha, o que tinha ali a partir de fontes e do material vazado. Por quem? Aí que fique com a investigação para quem é que foi interessado em vazar esse material. Para mim, no meu entender, isso está dentro do papel crucial da imprensa. É papel da imprensa colocar a luz e jogar a luz em cima do fato. Ontem mesmo, no decorrer da programação, a TV Globo, cumprindo o seu papel, foi lá, repercutindo a notícia, colocando os fatos novos, o vídeo, inclusive, do Carlos, onde ele mostra lá os arquivos que teve acesso, que ele buscou acesso. Quer dizer, tem várias coisas em questão, e aí é uma opinião minha. Eu acho que a gente tem que valorizar o papel da imprensa, primeiro, porque muitas vezes a imprensa, seguindo o seu papel, doa a quem doer. E é bom lembrar que muitas vezes é através do papel da imprensa que agentes públicos pagos com o nosso dinheiro se veem obrigados, meus queridos ouvintes, meus queridos espectadores, a seguir na lei, a seguir na linha certa. É a imprensa que fiscaliza e que olha criticamente tudo o que está acontecendo. Jogar ali no colo agora, como disse muito bem o Josias de Souza, no colo de um porteiro, né, uma pessoa, todo um caso seríssimo, talvez o mais sério na política brasileira, onde houve o assassinato de uma agente pública e de seu motorista, no caso Marielle Franco e o Anderson Gomes, me parece uma solução muito simples para um problema muito complexo. Quem tem que dar resposta, Rodrigo Viga, é o Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro conduziu mal esse caso desde o início. Você não viu passar por esse caso, Viga? Você que é o testemunha, que é o nosso repórter aí, nomes como Domingos Brazão, ex-deputado federal, o vereador do PHS do Rio de Janeiro, o Marcelo Siciliano, o miliciano Orlando Curicica, toda essa briga por territórios ali, onde a Marielle Franco botava o dedo na ferida, desse loteamento de áreas que os milicianos tinham interesse. E, obviamente, esses que estão presos e acusados, milicianos, policiais corruptos que foram expulsos da corporação, Elcio de Queiroz, o motorista aí, Rony Lessa, o que teria sido o autor dos disparos. É uma condução catastrófica do Ministério Público, da Justiça do Rio de Janeiro, frente a esse caso, que teve obstrução de justiça, perda de material, de imagens. Quer dizer, eu acho que a gente tem que olhar o problema ali no foco e não para usar o jargão, culpar o mensageiro. Para mim essa, Edgar. O fato é o seguinte, é que realmente é um crime delicado, intrincado, que envolve
poderosos, pessoas com poder financeiro, com influência política, pessoas que estão envolvidas no meio político, e às vezes uma trama como essa, ela acaba se interconectando com outras tramas, com outros crimes, com outros delitos. Aí a dificuldade de se chegar a um ponto final, que é descobrir quem efetivamente matou, quem efetivamente executou a Marielle Franco e o Anderson Gomes em março do ano passado. Eu diria, segundo as minhas fontes, que estamos numa direção, mas ainda relativamente longe para a solução desse caso. E a direção nesse momento, agora, que no passado apontava para o Marcelo Siciliano, agora aponta a direção do Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ex-deputado, que mostra a dificuldade também, esse grau de deficiência ou de fragilidade no transcorrer do percurso, meu caro Edgar. Falado, Viga, outra questão, né? 2 anos já, quase 1 ano e tanto já, indo para 2 anos desse mistério que não se revela, né? E rapidamente já tem a solução e tudo já fica muito esclarecido, segundo as procuradoras aí, com relação ao depoimento falso do porteiro. Mas o mais importante é descobrir quem aumentou e quem arquitetou, isso, né? Os executores, isso. Eles estão... E a estratégia tem sido espremer o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. E porque as imagens das câmeras de segurança sumiram? Sumiram, é isso que eu falei. Deixa eu fechar com o Viga. Obrigado, Viga. Qualquer novidade, só chamar, meu camarada. Abração, hein? Valeu. Grande abraço. Valeu. O Viga falando com a gente. Você quer complementar, Quero. Primeiro que é muito curioso a promiscuidade do poder no Rio de Janeiro com o crime organizado, né? Meio assustador. Aí são imagens de câmera de segurança e ninguém dá conta delas. E aí as pessoas estão envolvidas com cargos públicos e podem ser mandantes de assassinato. Pelo amor de Deus. Sobre a Globo, durante toda a sua programação ontem, leu o comunicado, inclusive no Jornal Nacional, pelo Bonner, citando de novo as falas do presidente Bolsonaro, que exaltado chegou até a falar da renovação da concessão da emissora. Sem tirar nem pôr, a Globo reforçou que faz jornalismo. E nesse sentido eu concordo. Jornalismo não é falar só o que a gente espera que seja falado, que agrade a gente. Durante todas as reportagens da Globo, a Globo deu o outro lado, fosse a presença do presidente na Câmara, no plenário, na época, ou mesmo a negativa do porteiro. O que assusta, na verdade, é que isso tenha sido resolvido tão rápido. Segundo o painel da Folha de São Paulo, a coluna da Daniela Lima, deputados do Rio de Janeiro, de esquerda e de direita, também desconfiam da chance de o depoimento do porteiro ter sido obra de grupos que tentam atrapalhar a apuração do caso da Marielle. Esse grupo lembra de relatos de milicianos infiltrados tanto no Ministério Público como na Polícia Civil, e não é a primeira vez que informações são vazadas para desviar o foco do suspeito de ser mandante do crime, o ex-deputado Domingos Brazão. Sim. Na internet hoje começou a circular também, já que a gente está falando começou a circular algumas fotos começaram a circular de Carmen Elisa Bastos de Carvalho. Ela é uma das promotoras do caso Marielle Franco no MP do Rio de Janeiro. As fotos mostram ela usando uma camiseta dizendo Bolsonaro presidente. As fotos mostram ela emocionada na posse presidencial. As fotos mostram ela posando com o deputado que quebrou a placa com o nome da Marielle naquela imagem infame. Ela também critica esquerdopatas e assim por diante. Ora, como a gente vai conseguir confiar numa investigação em que uma promotora faz foto com alguém que quebrou a placa que tem o nome da vítima da investigação? É só um detalhe mais intricado. Outras questões que ficam sobre esse caso que eu queria deixar aqui para pensar por que Carlos Bolsonaro teve acesso ao login ali, aos logs do condomínio, as entradas e saídas. Isso não seria prova? Isso não seria questão material que está em investigação, material de investigação que só a polícia teria acesso? Qualquer morador pode ter, então qualquer morador poderia, por exemplo, adulterar ou fazer uma leitura errada disso tudo. E ainda voltando para a questão do jornalismo, a questão do jornalismo, de novo, não é agradar, é sim levantar questões. Como ontem, por exemplo, e aí ninguém está acusando, mas as questões precisam ser feitas, como ontem se descobriu que existem interfones que redirecionam ligações direto para o celular. Que bom que se esclareceu que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, não estava em casa e que o porteiro mentiu. Mas ainda assim são fatos que precisam ser de conhecimento de todo mundo. O jornalismo precisa dar as duas versões. É só ouvindo os dois lados que a gente chega à verdade, ou pelo menos próximo dela.